Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Boni Esportes. Conto com o seu like aí no vídeo e a sua inscrição aqui no canal, hein? Em erros de arbitragem com benefício ao time do Corinthians. E o mais Cruzeiro. prejudicado, sim, e o mais prejudicado, de acordo com o relatório da CBF, foi o time do Palmeiras. 6 vezes. Preto, inclusive teve um lance ali do Diego, em que ele pede um pênalti também, ali o árbitro acertou, não houve o pênalti. O Diego que procura o contato com o defensor, ele chega a abrir a perna para buscar o contato com o defensor, então não houve a penalidade máxima, até o pé pode botar aí Deixa só, o Simon e o Edmundo, o pé pode colocar, dá a impressão que é o pé do jogador, o pé do assistente, o pé do árbitro. o Sartori. O pé, o Sartori é um apelido carinhosíssimo que a gente tem com o nosso coordenador aqui, que controla as imagens. Então, o Sartori, qual é a imagem que você quer? E por que é o apelido pé? Tu não explicou, né? É 48 a lancha dele. Isso 48. Isso é justo com a Série B, gente? Hã? Não. Espera um pouquinho. Não. A importância do campeonato, seja A, B, C, A1, A2, A3, A4, Mas a B, ele sabe qual é a diferença? Ele chega lá como um árbitro da FIFA, tá? Vai apitando Série B. Ele impõe? Impõe respeito. Os clubes respeitam mais, não é? São clubes menores. Né? Mas a impressão que dá não é essa, né, Simon? Parece ele errou lá, então agora ele vai tomar uma punição de apitar na Série B. Como que a Série B não é importante? É muito importante. Tem que estar ali um árbitro também com condições. Eu sei, mas é que é menos importante do que a Série A, é isso que eu quero dizer. Eu não quero que vai chamar menos atenção a bobagem que ele fizer lá. É isso? Porque na Série C, nessa rodada, também nós tivemos erros equívocos, grandes equívocos na Série C. O árbitro deu 2 cartões para o mesmo jogador, um pênalti foi voltado atrás na Série C. Mas é claro que a caixa de ressonância é a Série A. Né? Então essa punição, ele é o primeiro, daqui a pouco é o assistente também, na outra rodada tem mais, é isso que eu questiono. Cada rodada põe no freezer, muda um, entra outro e tal. Então, qual que seria a punição correta, então? Tem que ser mudado. O que seria melhor, então? Não coloque ele para apitar a Série B também. Outra coisa, essa questão de punir é muito questionável. Tá? Como é que tu vai punir uma pessoa que não é profissional? Não reconhece como tal. Aí todo mundo quer punir, mas punir o quê? O cara é amador, ninguém paga ele como profissional. Não, mas tem que ter uma advertência. Se ele apita bem, ele é beneficiado, apita os melhores jogos. Ele tem a cota de a remuneração por cada arbitragem. Ele que vai perder. Não, tudo bem, Simão, é o seguinte, vou dar um exemplo de fora daqui. Eu contrato por exemplo, um pedreiro para fazer uma obra na minha casa. Se ele chegar na minha casa e fizer uma lambança, na próxima obra que eu tiver que fazer na minha casa, eu não chamo um cara, eu chamo outro. É lógico. Isso vale para pedreiro, para marceneiro, para jornalista, para narrador, comentarista, árbitro de futebol. Todo mundo. É tudo. Eu não vou contratar o mesmo cara. Ele não é meu contratado. Mas aí o que ele quer dizer é o seguinte, o pedreiro é pedreiro. É pedreiro. Não, a profissão dele é essa. E o dele é árbitro. Mas aí é aquilo que você falou, Edmundo. Pô, profissionaliza esses caras. Cria isso. Zinho, agora, é uma mentira. O árbitro é professor de educação física. É a maior mentira de não, eu concordo com essa coisa. Tem que profissionais. O cara 100% deles tem a maior remuneração. Mas você mesmo falou, Edmundo, que assim, esse cara tinha que estar ali durante a semana treinando, estudando jogos, conhecendo jogador por jogador, vivendo só para isso. Ele tem que estar melhor preparado, mas a maioria deles tem como principal fonte de renda apitar os jogos. Mas não é, mas ele tem paralelamente uma outra profissão. Essa profissão ainda não é aquela profissão como o Simon defende, né? Ela é regulamentada, profissionalizada, criar ali o seu centro de treinamento. Ele é uma peça fundamental, importantíssima. A gente está aqui discutindo até agora o quê? A atuação desse árbitro. E essa remuneração também é questionável, o que o Edmundo falou, porque a bolinha está rodando. Se a bolinha dele não cair um mês, ele não recebe R$1 daí. Bom, vamos em frente. Carlos Eugênio Simon, a última palavra com relação à arbitragem do Wagner Renway. Péssima. Fechou. Rede social do atacante Roger. Coloca aí na tela pra gente.
Tá aí o que disse o Roger, é o Instagram dele, não é isso? Gostaria de agradecer a todos no Internacional que me receberam de braços abertos durante o período que tive a honra de vestir a camisa do clube, em especial ao Jorge Macedo e ao Roberto Melo. Mas a vida nos reserva surpresas e acabou me levando para outros caminhos. Saio do Inter por uma opção minha, por conta de uma nova oportunidade que se abriu. Fui muito feliz no Internacional e vou guardar com muito carinho e respeito tudo que vivi no Beira-Rio. Reconhecimento do atacante Roger ao tempo, curto tempo, né, que ele passou no Internacional, ali com a camisa número 19 e faz exames médicos no Corinthians amanhã. Então deve ser o novo camisa 9 da equipe corintiana. Tá certo? Bom, vamos para Vasco da Gama e Atlético se enfrentaram neste domingo. Antes de discutir o jogo aqui, mas é que toma uma proporção. A arbitragem foi bem nesse jogo? A gente vai falar da arbitragem também, mas vamos falar do jogo primeiro. A arbitragem foi bem? Não. Mais um. Nós vamos criar uma vinheta. Eu vou plagiar um grande amigo da televisão. Me ajuda. Me ajuda aí. Nós vamos criar uma vinheta, eu vou chamar Chama o Simon. Chama o Simon. Sérgio Sete Câmara. Presidente do Galo, estou muito triste. Quem não estaria com essa virada? Faltou tudo, principalmente competência. PVC, faltou competência a quem, segundo o Sérgio Câmara? Ele tem que explicar. Eu acho que faltou competência do Atlético também. Faltou competência da arbitragem? Faltou. Mas faltou do... O Vitor fez 2 defesas extraordinárias. Ou seja, o Vasco podia ter feito 2-1 antes. Vimos aí os lances. Tá fácil aí colocar Foi Instagram ou foi Twitter do presidente do Galo? Tá fácil para colocar mais uma vez? Estou muito triste. Sérgio Sete Câmara, presidente do Atlético. Estou muito triste. Presta atenção, Zinho e Edmundo. Quem não estaria com essa virada? Faltou tudo, principalmente competência. Perguntei primeiro para o PVC, que disse, pode ser arbitragem, mas tem questão do elenco também. Edmundo e Zinho, como jogadores de futebol, fazendo parte do elenco, como é que vocês... Eu vou ser curto e grosso. Diga, você já entendeu a pergunta? Já entendi. Para mim, ele não quis dizer nada sobre a arbitragem. Para mim, ele quis dizer em relação ao time do Atlético, que para mim foi muito nítido. O Atlético, tecnicamente, é superior ao Vasco, mas faltou ao Atlético hoje competência para matar o jogo, organização e alma. Olhando o jogo, sofá da minha casa, torcendo, lógico, pro Vasco. Para mim era muito claro que o Vasco ia virar. Um time com garra, com brilho, com vontade, com disposição. E do outro lado, um Atlético apático. Para mim é isso que resume o jogo. Coloca o Zinho neste quadro que eu estou aqui. Zinho, tá ali, ó. Como é que fica o jogador? Eu vou ler e interpretar para você. Faltou tudo, principalmente competência. O jogador vai ficar chateado, mas tem que aceitar porque faltou mesmo competência dos atletas. Mas os jogadores também podem perguntar para o presidente sobre o treinador, que até hoje é interino ou é o treinador, né? O Thiago Largue. Hoje a gente não... Eu acho que esse é um grande problema também. Eu fiz o jogo do Atlético meio de semana, jogou muito mal contra o São Lourenço. Ele hoje mudou o time... não de nomes de atletas, né? Entrou o Gustavo Blanco, que ficou no banco no jogo de quarta-feira, no lugar do Adilson, que ele entrou. O Gustavo Blanco é um jogador mais técnico, ele até deu mais qualidade, mas marca menos. E ele adiantou o Elias e trouxe o Luan para o meio. O Luan funciona muito bem aberto pela direita, voltando para marcar, porque ele é um jogador de grupo, tático, mais ou menos como o Romero é no Corinthians, tanto é que ele falou que é o grande ídolo dele, o Romero. E o Otero, que vinha jogando bem pelo lado direito, ele jogou, ele do lado esquerdo, ele jogou ele pro lado direito. E o Casares, que estava jogando centralizado, foi pro lado esquerdo. Ele mexeu no posicionamento dos jogadores, né? E isso traz uma insegurança também para o time. O time ainda não tem um padrão definido de jogo. Isso passa também pelo presidente definir se o Thiago Largue é o treinador principal do Atlético Mineiro, se ele que vai comandar o grupo mesmo, e isso traz uma instabilidade. O Vasco, como o Edmundo falou,
foi superior o jogo todo, né? Tomou conta do jogo, foi muito mais ousado. O Atlético fez o gol no primeiro, logo no início do jogo, um gol do Otero que ele até escorrega. Acho até que foi não sei, pode ficar chateado o torcedor, mas acho falha do Martim, né? Porque o Otero até escorrega, o Martim um pouco adiantado, baita de um goleiro, mas acho que até falhou. E depois o Atlético se omitiu, só se defendeu. Pela grandeza do Atlético Mineiro, pelos jogadores que tem, falta mais personalidade, falta mais. O próprio treinador também dá um padrão de jogo para esse time. E passa pelo presidente também. Tá. PVC, tem um cara aqui nas redes sociais que está sendo muito cobrado. Um jogador do Atlético. Vou mostrar a imagem para você, falar a respeito dessa imagem. E claro, você democraticamente pode abranger toda e carrega a bola para o campo de ataque. O que está acontecendo com ele? 2 anos atrás, ele era a sensação do futebol brasileiro. Era a grande revelação do Campeonato Brasileiro de 2016 no primeiro turno. 2 anos atrás, o momento dele era aquele jogo Palmeiras 4, Grêmio 3, que ele arrebentou com o jogo, fez aquele gol de pucheta, gol espetacular. 2 anos depois, o Palmeiras não quer, o Fluminense ele não quer, não acerta, vai para o Atlético, tem uma oportunidade enorme no Atlético, não consegue ser titular. Aí é displicente numa jogada como essa, a torcida tá pegando no pé. Não é porque. Se ele estivesse jogando bem todo o jogo e ele erra uma jogada, ainda que displicente, ninguém ia pegar no pé como pegou hoje. O que está acontecendo é o acúmulo de coisas. E é 1 ano e meio de acúmulo. Sobre isso é que o Guedes tem que pensar. Falazinho. Não, eu ia falar, ó, se você prestar atenção, é displicente o Roger Guedes. Ele não vem jogando bem, quando ele entra, não entra bem. Mas olha o posicionamento do time do Atlético. Que só também tem 2 jogadores do Vasco no ataque, só 2. E assim, aí você vê uma desorganização. 2 blocos na saída de contra-ataque. A movimentação, o primeiro lance ele erra. Ele tem que tocar logo essa bola quando o jogador... Vontade, sem disposição, sem alma. E o Vasco foi melhor o tempo todo. E não desiste. O Vasco é um time que Terceira derrota consecutiva do Atlético, Edmundo. Então tá certo o presidente? Tá certo o presidente. Tá certo o presidente no que disse? 50%. Ele não tem que falar. Eu acho que o presidente não tem que se manifestar pelo Twitter nesse caso. Mas o PVC ele tem uma torcida grande atrás dele cobrando. Tudo bem, mas... Entendeu? Eu acho que o manifesto dele também não é nada demais. Não tem nada direto. Porque faltou competência mesmo. Desabafo também. Por que a gente pode dizer... Porque ele tem a liturgia. E o presidente não? Porque ele tem a liturgia do cargo. Então eu acho que sim, cabe ao presidente, se ele achar que faltou competência à arbitragem, ele faz uma manifestação, faz um ofício e leva a CBF. Se ele achou que faltou competência ao time, ele entra no vestiário na medida correta, que não é para xingar daqui para baixo, e fala com os jogadores o que ele acha que está faltando. Está faltando comprometimento, está faltando vergonha na cara, está faltando o que quer que seja que ele acha que está faltando. Agora, quando a postura do presidente, ao meu ver, não é vir ao Twitter para fazer um desabafo, como se fosse um cara qualquer que está fazendo um Twitter do dia a dia, para falar sobre, como se fosse um torcedor. Ele não é um torcedor, ele é um presidente de clube. Não, meu ponto de vista. Tá. Não, mas é um ponto de vista seu que vale. Simon, arbitragem, algum registro desse jogo? Esse presidente aí até que se referiu dos jogadores. Tinha um outro presidente do Atlético Mineiro que ia sobrar para arbitragem. Ele ia falar horrores da arbitragem. Quem? O Calil? Ele ia jogar para cima da arbitragem. Mas o... Foi pênalti, Simon? Não foi pênalti. Não, para mim não foi pênalti. Não foi pênalti? Esse não foi pênalti. Tá. Tu tá mantendo teu critério. Disse que foi pênalti naquele do Diego. O Diego foi pênalti também. Não foi, pelo menos tu tá sendo criterioso. Errado, mas criterioso. O critério tu tem o mesmo. Não foi pênalti, Não foi pênalti, é um contra-ataque rápido. O André Freitas de Castro, um jogo dificílimo de ser arbitrado. Tá? Ele tá longe, ele tá aí, ó, perto da jogada, e para ele buscar o contra-ataque demora um pouco, ele não aparece nem no vídeo. Essa bola é enfiada pro Rildo, tá? Aí, como vocês falaram, são 6 jogadores contra 2. Tá? O Rildo dá o tapa na frente, o Brenner dá o bote, mas não pega a bola, não pega o pé. O árbitro arrebentou o Roger Guedes. Não toca
Aí também não, né? Cada um Como não? cada um com a sua carga, né? Agora, o árbitro é responsável por essa pichotada aí do Roger Guedes, pelo amor de Deus. Mas assim, se ele não dá o pênalti, não acontece nada. Ia salvar o Roger Guedes da besteira. Mas o Roger Guedes também não faz bobagem, o árbitro também não faz. Mas enfim, né? Então foi um jogo difícil, mas na minha opinião não houve o pênalti. Bom, tem muita gente pedindo pra gente falar do Atlético Paranaense. Nós vamos falar já. Foi a maior goleada nesta primeira rodada. Nos 8 jogos que aconteceram neste final de semana foi do time do Fernando Diniz. Vamos falar já desta goleada. Vamos para Cruzeiro e Grêmio. Cruzeiro e Grêmio, jogo do sábado também. O Grêmio começa muito bem o Campeonato Brasileiro, hein? André fez o gol, coloca aí pra gente. A vitória do time do Renato Portaluppi fica campeão gaúcho. Merecidamente conquista os 3 pontos. Acho que esse duelo aí era esperado porque são 2 candidatos a título, né? Sim. O time do Cruzeiro também é muito forte, principalmente jogando no Mineirão, com apoio da sua torcida. Vem de título, né? De campeonato regional. Então era o duelo dos gigantes, postulantes a conquistar esse título. E o Grêmio se impôs no Mineirão. Jogou bem no Mineirão. Protagonista. Tem uma diferença aí, Zinho. O jogo foi bom. Foi bem disputado, bem corrido. Só que o Grêmio tinha um camisa 9 e o Cruzeiro não. E fez diferença. O Cruzeiro criou, depois de tomar o gol, criou algumas oportunidades. Mas não tinha. O Rafael Sobis não é o jogador da posição. Ele é excelente jogador, mas não é o jogador da posição. Edmundo, mas depois entrou o Sassá. Sassá é mais de frente. Mas depois é depois. Depois que você já está perdendo, é mais iniciou difícil. com o 9, mas tinha o 9 no banco, né? Diferente do Grêmio, que joga com o jogador dessa posição. Hoje tem 3 centroavantes. E aí fez a diferença. E o Jael. Parece que a gente fica aqui tentando achar um porquê de uma vitória expressiva, mas presença diária. Porque a jogada... Primeiro que eu acho que o Egídio não tem que dar aquele bote. Sim. Ele tem que cercar. Lá da linha de fundo, o Ramiro não vai fazer o gol. Certo? Sim. Vai ter que cruzar. Ele não precisa chegar de primeira. Ele não precisa vai dar diminuindo o espaço. Isso foi uma das coisas que fizeram com que ele saísse do Palmeiras. Eu gosto muito dele. Acho ele um ótimo jogador. Mas ele tem problemas defensivos, né? E não precisava dar aquele bote. Aí o lance aí, ó. Ele não precisa dar o bote, é só cercar, diminuir o espaço, que o Ramiro não vai fazer a jogada. Mas foi uma jogadaça do Ramiro, hein? Não, foi excelente. O cara, ele é bom jogador, né? Aí ele cruza. O Cícero entra, que sempre infiltra bem, raspa no primeiro pau, ó. O Grêmio fez uma grande partida. Foi. O Grêmio fez uma grande partida. O Grêmio no ano passado... Equilibrado o Grêmio, né? Muito. E assim, a capacidade de troca de passe... O Renato, que disse, quando o Arthur voltou, perguntado se ele podia jogar com Arthur e Maicon, ele disse taxativamente, pode sim. E ele tá jogando com Arthur e Maicon e subiu muito a quantidade de passe do Grêmio. No ano passado, o Grêmio acertava em média 540 passes por jogo. Ontem foram 591. Isso dá 7%. Mas foi um time que rodou. Teve hora que botou o Cruzeiro na roda. Muita qualidade técnica. O Léo Moura, né, tá jogando bem. Uma qualidade de passe muito grande. E aí, tudo bem, o Edmundo tá dizendo. Nós vamos você ter qualidade de passe e não tem quem finalize. Ele teve quem finalizasse. O André tá muito motivado para jogar no Grêmio. Eu digo isso porque eu tive com o André recentemente, num voo Rio-São Paulo, eu tive junto com ele. E ele estava muito animado pela perspectiva de jogar no Grêmio e julgando que cair num time que está pronto ia fazer dele ia oferecer a ele uma oportunidade enorme de ter um desempenho tão bom quanto ele teve no Santos em 2010. Não dá para saber se isso vai acontecer, é a primeira partida só. Mas é o que o Edmundo falou, é um time muito organizado, que como joga junto há 1 ano e meio, desse mesmo jeito, ele está só crescendo. Diferente do Corinthians, é um time que tem uma proposta de jogo diferente, ele quer construir o jogo e essa proposta de construir o jogo, passando o tempo, montando o time com essa mesma filosofia, isso vai provocando só evolução. E ele colocou um centroavante que está muito afim, se vai dar certo o André ou não,
É o próximo capítulo. Mas ele tá muito afim, ele estreou com gol. Vou fazer uma introdução aqui para tocar num assunto com vocês. O elenco do Grêmio melhorou do Brasileirão do ano passado para esse Brasileirão? Aumentou? Melhorou o elenco gremista? Ele perdeu... Vão pensando e já faço a pergunta aqui. Esse ano dá para o torcedor do Grêmio sonhar com o Campeonato Brasileiro também? Porque ano passado o Renato deixou claro que não tinha elenco para Copa do Brasil, Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. Focou em Copa do Brasil e Libertadores da América. Venceu a Libertadores da América. Abriu mão do Campeonato Brasileiro. Isso parece que foi bem claro. Mudou, tem condições de brigar no Brasileirão? O Grêmio tem fama de ser um time copeiro, né? Então, os últimos campeonatos que o Grêmio ganhou foram todos campeonatos de mata-mata. Copa do Brasil no ano retrasado, Libertadores no ano passado. Recopa e Campeonato Gaúcho. E a Recopa esse São ano. campeonatos de mata-mata. O ano passado, o Grêmio abriu mão do Campeonato Brasileiro, abriu literalmente mão do Campeonato Brasileiro para disputar a Libertadores e foi campeão, teve êxito. Se ele levar a sério, ele vai levar a sério, mas se ele, em momentos que tiver que optar em botar o time reserva para jogar a Libertadores, ele é capaz de não ganhar o Brasileiro. Agora, se ele priorizar o Campeonato Brasileiro, é time para conquista de título, sim. Junto com Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras e Flamengo. Dá para brigar? Eu aposto. Eu não descartaria o Inter, não, hein? Eu gosto muito do time do Inter. Inter e Bahia é o próximo assunto. Vamos falar já. Internacional e Bahia, o Inter de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Dá para brigar no Campeonato Brasileiro, Simão, time do Grêmio esse ano? Sem dúvida. E o Grêmio não vai abrir mão do Campeonato Brasileiro. É o próximo passo para o Renato fechar tudo, ganhar tudo. Só falta o Brasileirão. Então eu tenho certeza que o Grêmio vai apostar todas as fichas em todas as competições que for jogar. O time é, hoje, na minha opinião, o melhor time do futebol brasileiro. Tem grandes jogadores, esse Arthur joga muita bola, um time bem montado. O Luan, que não jogou essa partida aí, para mim é um jogadoraço, eu já defendi e falei que ele tem que estar na seleção brasileira. O zagueiro Jeromel, então é um time que tem, não é, a defesa compacta, um meio campo muito sólido, e o atacante agora, o André, que tem mais qualidade do que o Jael. Então tem tudo para dar certo, acho que o Grêmio só melhorou. Quem estreou melhor? Uma pergunta fácil, o Grêmio ou o Internacional? A dividida boa. Não, assim, eu acho que assim, o Internacional... adversário mais forte, fora de casa. E o Inter venceu em casa, né? Jogou contra o Bahia, mas venceu, o Nico Lopes estava no banco, né? A gente vai falar sobre isso. Eu acho que o Grêmio melhorou sim o seu elenco. Perdeu o Fernandinho, sim, mas perdeu o Edilson, que é um bom lateral. Lucas Barrios. Mas assim, no Lucas Barrios trouxe mais jogadores. E a permanência naquele tumulto do Renato vai pro Flamengo, não vai, esse título do Gauchão e o sim do Renato fortalece mais ainda os objetivos do Grêmio. E o presidente Romildo esteve aqui nos canais Fox Sports e falou. Eu fiquei chateado com eles, hein? Por quê? Deixou camisa pra todo mundo, não deixou pra mim. Obrigado, presidente. Não, mas ele vai mandar uma pra você. Como é que você sabe? Ele falou. Ele falou aqui. Ele falou? Falou, Peraí, nós estamos com o Internacional aí, Bahia, vamos só organizar. Vamos organizar o negócio. Foi de mundo não ficar bravo. Não, tô bravo. Ele boleirão, sou igual. Ele falou que vai mandar uma pra você também. Falou mesmo? Falou. Então, inclusive falou que vai me entregar e eu vou trazer com o nome do Edmundo. Aí já não sei se Edmundo Animal. Eu vou trazer pra ele. Então, vamos lá. Vamos pro Internacional? Não, só completando. A chegada do Madison, né? O Léo tá jogando bem e ele disse aqui que ia trazer o quinto zagueiro. Não sei se o Simão se recorda. Ele quer fortalecer mais ainda esse grupo, buscando isso que você falou. Briga no Campeonato Brasileiro. Para brigar pelo Campeonato Brasileiro. É isso aí. Então, você falou também? Do Grêmio? Do Grêmio que briga no Campeonato Brasileiro? Eu acho que briga. A direção tem dito muito isso que o Simão disse. O Grêmio vai mirar nas três frentes. Claro que quando chegar ali na frente, no funil, se você está mais perto de uma coisa do que de outra, você vai acabar priorizando uma a outra. Mas o Grêmio vai tentar ganhar os três torneios.
E o Brasileirão tem uma importância enorme, não só para o Grêmio. Claro que o Colorado não vai concordar com isso se for para o Grêmio o caso, né? O Rio Grande do Sul não ganha o título brasileiro desde 96. Foi o Grêmio ganhar. O Inter não ganha desde 79. Mas para o futebol brasileiro é importante você espalhar. Você ter Minas ganhando com o Cruzeiro, ou eventualmente depois com o Atlético. São 31 campeonatos brasileiros em São Paulo, 16 no Rio de Janeiro, não é isso? 31 em São Paulo, 16 no Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul são 3, né? São 5. Não, são 5. 5. São 2 do Grêmio e 3 do Internacional. 3 do Internacional e 2 do time do Grêmio. Isso. Ok. Podemos partir para o jogo do Internacional? Sim. Então vamos lá. Internacional volta para a Série A do Campeonato Brasileiro e começa vencendo o Bahia. Pensando depois da derrota para o Grêmio na Arena, o Grêmio está 1 ano e meio na frente do Inter. Pelo menos 1 ano e meio na frente do Inter. Mas o Inter teve capacidade até de ganhar o Grenal mesmo 1 ano e meio atrás. Claro que porque estava decidido o confronto quartas de final do Campeonato Gaúcho. Então está muito distante, mas eu acho que não é por causa da qualidade do elenco. É por causa das rupturas do trabalho. Daqui a pouco nós vamos falar de Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa vai disputar o Campeonato Brasileiro. Que camisa vai vestir o meia Gustavo Scarpa já aqui no AUP Fox Sports? Alguma coisa a falar sobre a arbitragem Internacional e Bahia? Não. Tudo tranquilo? Tranquilo. Tudo bem. O Edmundo, tem nada de readaptação de Internacional à Série A do Campeonato Brasileiro, né? Não. Tem nada disso, não. Não, o problema do Internacional é um resgate moral, que eu acho, assim. É confiança. Eu gosto muito do elenco do Internacional. Tem 2, 3 jogadores para cada posição, tá se reforçando ainda com a chegada do Zeca. Eu acho que precisa moral, precisa resgatar o orgulho de jogar com a camisa do Internacional. E o torcedor acreditar nisso, que o Beira-Rio é forte. Fui diversas vezes lá jogar no Beira-Rio, era dificílimo, independente do elenco que o Inter tivesse. E nos últimos 2 anos, em função dessas rupturas citadas pelo PVC, tem sido mais fácil ir lá. Entendeu? Os jogadores não têm confiança, a torcida pega no pé. Então, acho que essas vitórias, a de quarta-feira contra o Vitória, da Bahia, né? Essa de hoje, isso vai resgatar a confiança. E time gigante, time grande como o Internacional, pega uma reta, um trilho de vitórias, ninguém segura. Entendeu? Assim, não dá para dizer que o time saiu da segunda divisão, vai ser campeão brasileiro. Não precisa tanto. Mas pode surpreender, chegar lá na frente, pegar uma vaga na Libertadores. Já seria um resgate da autoestima. O Corinthians, me corrija aqui, ele saiu da Série B e foi campeão brasileiro? Não, campeão da Copa do Brasil. A Copa do Brasil, né? Da Série B, conquista de Copa do Brasil. Isso, ele foi campeão, ele jogou a Série B de 2008 e voltou a ser campeão da Série A em 2011. E a Série B no 2009. A Série B jogou em 2008. Desculpe, a Copa do Brasil 2009? Copa do Brasil 2009. Copa do Brasil 2009. E acontece muito isso. Aconteceu com o Corinthians. O Vasco também veio da Série B, foi bater campeão da Copa do Brasil. O Botafogo veio da Série B, foi para a Libertadores. Então, assim, é um resgate mesmo da autoestima da camisa, da tradição da camisa do Internacional. Quero que vocês falem agora sobre o Atlético, que estreou no Campeonato Brasileiro como um furacão mesmo. O Atlético Paranaense, uma goleada, maior goleada nesta primeira rodada do campeonato, passando pela Chapecoense, 5-1 para o time, faço questão de mencionar, Fernando Diniz. Vocês vão falar do Atlético ou do Fernando Diniz agora? Do Atlético. Do Atlético? Vou falar do Atlético. O Atlético tem um potencial enorme há muito tempo. O Atlético não... Então, teve tempo de trabalhar taticamente, fisicamente o time, o Fernando Diniz. E a gente tem visto, pelo menos viu no meio de semana, na goleada de 3-0 contra o New Old Boys. E hoje, essa goleada de 5-1. Então, eu acho que tem que falar dos dois. É uma grande oportunidade. Acho que um time de maior expressão que o Fernando Diniz pega na sua carreira, mas o Atlético tem
estádio, tem torcida, tem camisa, CT. tem CT, tem tudo tem todas as ferramentas para um bom trabalho. Eu não conheço o Petralha, mas dizem que ele é igual a mim, né? Meio maluquinho, né? meio menino maluquinho. Não, então assim, eu tô falando isso, tô brincando com isso, mas ele tem que deixar o Fernando Diniz trabalhar. A estrutura é boa. Deixar a sequência, não só enquanto tá bem, né? Porque ele tem uma tendência no meio do caminho mandar o treinador embora e mandar jogadores embora e jogar por terra todo um trabalho. Você é meio maluquinho? Eu sou. Você já perdeu o dente já em jogo? Já. Já? Já. Que jogo que você perdeu, né? Lá em Belém, rapaz. O jogo do Palmeiras e Paysandu. O Cláudio, Cabeção, nosso amigo. Cláudio Guadanho, bateu o escanteio, eu cabeceei. Quando botei na boca, botei a mão na boca. Cadê? Agora já substituí. O centroavante tinha caído. O Ribamar perdeu 2 dentes aí nessa jogada. Olha ali, ó. Mão na boca, choque feio, né, Simon? Teve. A gente fica assustado na hora, né? Agora, vocês falaram do Edmundo Maluquinho do Petralha, mas o Fernando Diniz também é esquentado, hein? Ele também é. Então isso aí, espero que realmente deixe ele trabalhar, porque ele é competente. Mas também se ficar muito pegando no pé dele, ele é esquentado. Agora é um bom treinador e o sistema de jogo dele está encaixando. E o Atlético Paranaense realmente tem um padrão de jogo, tem uma organização. Coisa que a gente estava falando de outros times, o Atlético Paranaense tem uma organização, tem um sistema definido e os jogadores entendendo o que o Fernando Diniz quer. Bom, vamos fazer o seguinte, então, vitória do Furacão começa bem, o líder do Campeonato Brasileiro, né? Pelo saldo de gols aí, Atlético 5, Chapecoense 1. A última palavra, você participando também através do Twitter, a hashtag AUPFox Sports. Nós vamos para o intervalo, na volta, Gustavo Scarpa. Que camisa vai vestir o Gustavo Scarpa na sequência do Campeonato Brasileiro? A primeira rodada já foi. Amanhã tem Botafogo e Palmeiras, São Paulo e Paraná. Público de todos os jogos que já aconteceram do Campeonato Brasileiro. Quem é que levou um grande público para o estádio? Você vai saber já, depois do intervalo aqui no AUP. Continue com a gente, até já. Bom, estamos de volta com uma última palavra neste domingo. Informações aqui do Campeonato Brasileiro, a primeira rodada. Então tá aí. Mineirão, o Grêmio venceu o Cruzeiro por 1-0. Vitória e Flamengo empataram por 2-2. Falamos da arbitragem desse jogo. O Santos venceu o Ceará por 2-0. O jogo foi no Pacaembu, no estádio Independência. O América, de volta para a Série A, venceu o Sport por 3-0. O Vasco da Gama, em São Januário, 2-1 no Galo. Na Arena do Corinthians, em Itaquera, Corinthians 2, Fluminense 1. Jogo deste domingo. No Beira-Rio, o Internacional venceu o Bahia por 2-0. Arena da Baixada, maior goleada nessa primeira rodada. Por enquanto, tem mais 2 jogos amanhã. Atlético Paranaense 5-1 na Chapecoense. Amanhã, Newton Santos, Rio de Janeiro, Botafogo e Palmeiras. E no Morumbi, em São Paulo, o Tricolor recebe o Paraná, o time que chega também à Série A. A classificação está assim, como eu disse, por conta da goleada. O Furacão é líder com 3 pontos. Os times com 3 pontos: América, Santos, Internacional, Corinthians e Vasco. Os que empataram: Grêmio, 1 ponto, não? Sim, o Grêmio ganhou. 3 pontos. Não, o Grêmio ganhou. Tem 3. O Botafogo também Grêmio, não tem ponto, não. O Grêmio tem 3 pontos. O Vitória empatou, tem 1 ponto, tá certo? Flamengo 1 ponto, Botafogo 0. O Botafogo joga amanhã. Porque vai jogar, é isso aí. Então são as informações da classificação do Campeonato Brasileiro. Apenas a primeira rodada, nem dá pra gente discutir a classificação na primeira rodada. Primeiro que foram 8 jogos, faltam 2. Mas vai entrar na estatística lá no fundo, você vai falar assim: o Atlético Paranaense liderou X rodadas. A primeira rodada quem lidera é o Atlético Paranaense, a não ser que alguém faça 6-1 amanhã. Amanhã, né? Ou mais, é verdade. Bom, vamos falar de público presente. 7.197 em São Januário. Na vitória do Vasco. Pouca gente, hein? 7 mil pessoas. Muito pouco. América e Sport, 8 mil. Incrível ter mais gente no América do que no Vasco. Mais do que no Vasco da Gama. Atlético Paranaense, Chapecoense, 9 mil. Pouca gente.
pouca gente. Vitória e Flamengo 2-2, 12.669. 238 mil reais a renda. Santos 2-0 do Ceará, 15.512. Meio milhão de renda. Cruzeiro 0, Grêmio 1. Começa a melhorar, 19.285. Mas a renda baixa, né? Negócio incrível, daí eu vou dizer daqui a pouco. A renda baixa? Não. Público presente no Beira-Rio, 22.235. É a volta do Colorado na Série A, 2-0 do Bahia. Bom público, né? Acima de 22 mil espectadores. Corinthians 2, Fluminense 1. Bom público, 29.063. O público é excelente do Corinthians contra o Fluminense. Mas é o pior público em estreia do Corinthians em São Paulo, no Brasileirão, desde 2012. Quando o Corinthians levou 14 mil pessoas. Desde 2012 é o pior público, 29 mil. No primeiro jogo do Corinthians em São Paulo, no Brasileiro. É o pior público do Corinthians no primeiro jogo dele no Brasileirão em São Paulo. 29 mil pessoas. O Corinthians no ano passado teve 40 mil de média. Outra coisa que é impressionante, o Cruzeiro no primeiro jogo do Campeonato Mineiro levou 33 mil contra o Tupi. No primeiro jogo do Brasileirão levou 19 mil contra o Grêmio. Mas é que ali na ocasião estava o Fred, né? Não, tinha o Fred, não estreou? Estreou o Fred. Não estreou naquele jogo, não. Mas mesmo assim, tinha que ter mais. É o campeão mineiro. Com o valor do ingresso. Só se foi isso. Ou o programa de fidelização. O Cruzeiro naquele jogo queimou milhas. Então muita gente tinha comprado camisa, chaveiro, produto do Cruzeiro. Pagou R$0 no ingresso porque comprou ingresso com milhagem. Isso fez diferença. Mas é incrível, né? Assim, o que eu vivo dizendo, assim, o cara não vai para ver o Cruzeiro, eu vou ver o Campeonato Mineiro, não, vou ver a Libertadores, não, vou ver o Campeonato Brasileiro. Não, o cara vai ver o Cruzeiro. É isso que ele vai ver. E naquele jogo ele teve a oportunidade de ver o Cruzeiro, ele vai ver o Cruzeiro com o Tupi. Vai ganhar um jogo com o Tupi. Isso estou dizendo isso não é porque o Campeonato Brasileiro é mais importante, menos importante. O que tem que se discutir, olhar, fazer seminário, tocar a experiência do Corinthians com o Cruzeiro, com o Palmeiras, com o Flamengo, para entender como é que se vai levar mais público para o estádio em todos os jogos. O Campeonato Brasileiro não pode ter 15 mil de média, como tem todo ano. O potencial é muito maior do que isso. Tem que subir. Bom, nós vimos ali também artilharia, né? 2 gols, quem fez 2 gols na primeira rodada do Campeonato Brasileiro e vimos também toda a segunda rodada. É só jogo bom. O Campeonato Brasileiro é uma delícia de acompanhar. Gustavo Scarpa, assunto agora aqui no A Última Palavra. Quais são as informações de Gustavo Scarpa? Nessa segunda-feira vai ter o julgamento do mérito do caso do Scarpa, para saber se ele volta. Hoje ele é jogador do Fluminense, né? Hoje, pela justiça, ele é jogador do Fluminense. Se ele consegue a liberação do Fluminense, como ele conseguiu no começo do ano, por meio de medida provisória, de liminar, ou se ele está livre ou se ele tem que ficar vinculado ao Fluminense. Nos bastidores fala-se que o Fluminense já tem uma tentativa de acordo com o Palmeiras, porque é muito difícil que o Scarpa volte a jogar no Fluminense. Então, se o Scarpa ficar vinculado ao Fluminense, se o Fluminense ganhar a ação com o Scarpa, o Fluminense tentaria um acordo com o Palmeiras para fazer uma troca, incluir jogadores. O Palmeiras diz... Teria um benefício financeiro o Fluminense. Tentaria um benefício financeiro. Ou um benefício incluindo alguns jogadores para reforçar o elenco. O Palmeiras descarta esse negócio. O Palmeiras oficialmente diz, não. Tem nada a ver. O problema do Scarpa é com o Fluminense. Eles que se acertem. Então, se eles não se acertarem, se ele estiver livre, o Scarpa trabalha no Palmeiras como vinha trabalhando. Mas eu acho que se a justiça determinar que o Scarpa fique vinculado ao Fluminense, eu acho que vai acabar tendo de fato essa negociação que o Palmeiras, neste momento, diz que não está preocupado com isso, que não está pensando nisso. Envolver outros jogadores, uma remuneração, enfim, alguma coisa, algum reforço para o time do Fluminense. O Zinho, Gustavo Scarpa não pode ficar parado, né? Tem que voltar logo para treino, para campo e jogar, né? A gente discutiu muito sobre o caso do Zeca, né? Que agora possivelmente vai para o Inter. Como lateral direito. É outro caso também do Scarpa, né? É triste, um baita de um jogador, um craque de bola, e aí fica esse problema e essa dificuldade. Ele já ficou um mês parado, né, PVC? Antes de se apresentar. Aí começa no problema, agora já está um mês de novo. E não se sabe se o resultado vai ser positivo para ele voltar ao Palmeiras. Eu acho que teria que sentar, né?
passou da hora dos dirigentes do Palmeiras com o do Fluminense. No Fluminense ele não vai jogar mais. Ele não quer, né? Não, eu acho que até não tem ambiente para ele jogar no Fluminense. Eu entendo o torcedor do Fluminense, como vai receber ele de novo. Então, não é melhor sentar, conversar? O Fluminense também não pode sair perdendo, não vai ganhar nada. Eu acho que um acordo seria o ideal para que um talento como o do Scarpa não fique parado como está nesse momento. Edmundo, clássico, hein? Campeão carioca contra o vice-campeão paulista na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O que esperar de Palmeiras e Botafogo? Na verdade, é Botafogo e Palmeiras o jogo no Newton Santos. Tem tudo para ser um grande jogo, né? O Alberto Valentim tem feito um Botafogo ofensivo, que propõe o jogo, que joga para frente, sem ter muita qualidade técnica, mas é um time bem competitivo. O time do Roger Machado tem qualidade de sobra e precisa reagir. Perdeu o Campeonato Paulista, deixou empatar no último minuto o jogo contra o Boca. Perdeu 2 pontos no Allianz Parque. Então, deixou no ar uma desconfiança muito grande. Então, a teoria mostra que os dois times precisam reagir. Um porque estreia em casa, né, e precisa somar os pontos, né, que é o Botafogo, precisa somar pontos em casa, é imprescindível. E o outro precisa reagir. Então, na teoria, a gente vai ter um jogo franco, um jogo aberto, de duas boas equipes, um grande clássico, né? Duas equipes muito tradicionais no futebol brasileiro. A gente espera, eu espero, que seja um jogo bem ofensivo, que mantenha a média de gols do campeonato até aqui. Foram 8 jogos, 24 gols, uma média de 3 gols por partidas. Tomara que isso aconteça mais uma vez no Newton Santos. Existe essa pressão, PVC, para cima do técnico Roger? Né? O Alberto Valentim, campeão carioca. O Roger perdeu o Campeonato Paulista, como mencionou aqui o Edmundo, e contra o Boca esperava-se uma atuação até melhor do time do Palmeiras, né? A pressão do Palmeiras, se ficar 3 jogos sem ganhar, tem pressão. Só que o Palmeiras é outro que, como eu falei do Internacional agora há pouco, o Palmeiras tem que acreditar no processo de formação de equipe para estruturar um estilo, ter um jeito de jogar e uma equipe que fique mais forte a cada passar do tempo. Agora, pressão tem. Acho que o Palmeiras é muito importante ganhar esse jogo contra o Botafogo. O Botafogo é um time difícil de ser batido, jogando em casa, forte, campeão carioca, um bom momento, ganhando o Audax no meio de semana. O Botafogo quer começar o Campeonato Brasileiro bem, né? Brigando ali na parte de cima. Agora, do ponto de vista da pressão, para o Palmeiras é fundamental ganhar esse jogo para apagar o capítulo da semana passada da derrota no Paulistão contra o Corinthians. Quando a gente vai fazer uma transmissão, né, o Zinho, Edmundo, vocês já estão acostumados. Carlos Eugênio Simon, quem apita? Temos pulga atrás da orelha para esse clássico Botafogo e Palmeiras? Sempre Simon? tem. Olha, não, quem apita Pulga atrás da orelha sempre tem. Quem apita é o Ricardo Marques Ribeiro, árbitro da FIFA de Minas Gerais. É um árbitro experiente, está há muito tempo, foi meu contemporâneo na arbitragem, é um bom árbitro de futebol. Eu acho que a arbitragem, nesse caso aí do jogo de amanhã, está em boas mãos. Podemos ficar tranquilos, não tem pulga atrás da orelha? Não tem. Então tá bom. Zinho, outro jogo do Campeonato Brasileiro, o São Paulo, estreando, primeira rodada, tem o Paraná voltando para a Série A. A estreia do Paraná Clube, né? A volta também do Paraná Clube. Tenho muito carinho por esse clube. Acho que é um jogo que, é claro, joga no Morumbi. O São Paulo é favorito, né? Por estrear em casa. Mas é jogo complicado. O São Paulo vem de tropeço, tá ainda se organizando, né? Tem pressão também na equipe do São Paulo, como a gente falou aqui no Palmeiras. E o Paraná pode se aproveitar disso, né? Seu esquema mais cauteloso e complicar o jogo para o São Paulo. Mas é tudo também como estreia, né? Jogadores querendo mostrar algo numa estreia de Campeonato Brasileiro, ser um jogo bom também. Não vou pedir palpite para vocês, porque é só a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. É muito difícil, né? Botafogo e Palmeiras, São Paulo e Paraná. Obrigado, Zinho. Tem sempre que separar o nome dele, né, da palavra. Obrigado. Até o próximo domingo. Eu que agradeço. Valeu, PVC. Valeu. Edmundo, Carlos Eugênio Simon. Apita o jogo, esse jogo aí que o Zinho se referiu, Braulio da Silva Machado, árbitro de Santa Catarina.
Tranquilidade? Tranquilidade. Tranquilidade. Eduardo Elias e Karine Alves estão chegando, mais uma edição do Central Fox. Muito obrigado pela sua companhia. No próximo domingo estaremos de volta às 9h30 da noite. Amanhã eu chego no Boa Tarde Fox às 15h30. Valeu, pessoal. Ótima semana para todos nós. Tchau. Tchau.